Para mim é uma alegria, né, poder estar aqui compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu não quero falar muito do meu ministério, porque já são 37 anos praticamente morando dentro de uma casa de recuperação. 7 anos aqui em Belo Horizonte, entre Lar da Paz, Fazenda, e mais 30 anos agora, fazendo na Bahia. Chegamos ali, era um centro de recuperação ainda muito precário, e a tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós oramos, colocamos diante de Deus, e crendo numa palavra dele, de que ele estaria conosco, e iria adiante de nós, abrindo portas, e que nos daria a condição de fazer ali a obra dele. Hoje nós temos ali 2 igrejas que o Senhor nos deu a graça, né, de começar, a Igreja Peniel em Dias d'Ávila e a de Salvador. A de Salvador nasceu em Dias d'Ávila também, e depois começamos a nos reunir em Salvador. E fiquei à frente da igreja lá 3 anos e meio. Depois, pastor Edson assumiu, e voltando para Dias d'Ávila, Deus nos deu o privilégio também de começar ali uma outra igreja. Temos uma outra igreja em Dias d'Ávila, temos um centro de recuperação, e Deus alargou as tendas, né? E era apenas a metade de um quarteirão, hoje temos um quarteirão inteiro e mais a metade do outro. E até o ano passado tínhamos recuperação masculina, feminina, e também um trabalho com especiais, pessoas que elas têm um déficit intelectual e transtorno mental leve, e que não tem nenhuma referência familiar, cresceram institucionalizadas, né, no estado da Bahia, e desde o ano 2000 estão conosco. Hoje são 28 pessoas, são 20 homens e 8 mulheres, que nós temos o cuidado com elas, elas moram lá. E temos apenas a recuperação masculina hoje. E por que não temos a feminina? Por causa da carência de obreiras. E tentamos conseguir continuar o trabalho ano passado, buscando obreiras, né, de igrejas locais. Mas sem a visão da Peniel, sem aquele amor pela recuperação, pelo trabalho, aí a gente viu que não funcionava. Então foi com muita tristeza que paramos o trabalho, mas com as mulheres, né? Mas temos o desejo ainda no coração de retomar esse trabalho. E então realmente é mais ou menos esta minha caminhada. E quando o pastor Reuel ele propôs esse tema, eu disse para ele: pastor, é um tema muito difícil. Recuperar é amar, porque falar de amor é muito difícil, né? E se nós fôssemos falar do amor de Deus, 45 minutos não seria suficiente. Tem um hino que eu gosto muito, né, um hino antigo, de Lírio de Carvalho, que ele fala que se os céus fossem papéis, né, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim nós conseguiríamos descrever o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é tremendo. E eu orei, pedi a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos. E Deus me deu um texto que é muito conhecido, acho um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13.
diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. E eu estive pensando sobre o tema dessa palestra, recuperar e amar. E se eu fosse dar um outro tema, eu diria o seguinte: só o amor recupera. Porque, e aliás, até esse termo recuperar é um termo assim, meio ultrapassado. Porque quando o PNL começou o trabalho de recuperação, mais ou menos no final da década de 70, e eu cheguei em 79 a PNL, há 37 anos atrás, e o termo era recuperação. Não havia nenhuma política pública sobre recuperação, sobre a libertação do viciado. E o público que normalmente nos procurava eram os hippies. E normalmente, naquela época, os jovens entravam em contato com as drogas já depois do segundo grau, no segundo grau ou na faculdade. E as drogas ainda não eram tão acessíveis como hoje, né? E tão disseminadas entre a população e de tão fácil acesso e tão popular. Hoje nós temos um trabalho lá com crianças em Dias d'Ávila, num bairro, onde a maioria dos jovens de 12, 13 anos já estão envolvidos com drogas. E todo dia morre 2 garotos de 11 a 12 anos, 13 anos. Há pouco tempo eu fui no Instituto Médico Legal buscar um especial que faleceu, e aí havia uns pais chorando. E o vigia, o porteiro, me disse o seguinte: se você entrar aí dentro, você vai ver que 80% dos cadáveres, eles são de pessoas entre 13
12, 13 a 25 anos. E ele me disse uma coisa que eu não mais esqueci. Antigamente, os filhos enterravam os pais. Hoje os pais estão enterrando os filhos. E hoje, principalmente na Bahia, existe uma preocupação muito grande, né, do governo em relação ao tratamento do jovem viciado. Eles usam o termo pessoas envolvidas em substâncias psicoativas e nem o termo recuperando usa mais. Eles falam usuário do serviço. E então os tempos mudam, os costumes mudam, as leis mudam, mas os homens continuam os mesmos. E uma outra coisa que não muda, o eu sou. Deus não muda, o poder dele não muda. E o mesmo poder de Deus, né, que atuava desde Gênesis e atua hoje libertando vidas. E eu sempre digo que reabilitar, recuperar, né, um jovem viciado, levar um jovem a Jesus, não é coisa moderna aí dos últimos 50, 60, 70 anos. Para mim, o primeiro casal recuperado foi Adão e Eva, quando o Senhor desceu até o Jardim do Éden para lhes anunciar o Evangelho, mostrar para ele que na plenitude dos tempos Jesus morreria ali na cruz do Calvário por eles. E no Novo Testamento, a palavra salvação, em muitos lugares, no grego, ela aparece como cura. E o pecado é uma enfermidade. E, aliás, hoje, as políticas públicas, elas falam que o dependente químico, o viciado, ele é um doente. E isso, às vezes, tira dele, né, dá para ele uma condição de vítima, né, e ele fica numa zona de conforto, eu sou um doente. E enquanto ele fica assim, ele não assume uma postura, uma responsabilidade. Mas eu gosto muito da palavra de Deus, que diz que a responsabilidade é pessoal. E quando ele chega lá, eu digo para ele o seguinte: olha, você não nasceu usando drogas, foi uma opção que você fez, por mais, né, que você tenha se envolvido, você teve essa escolha. Como você escolheu entrar para as drogas, você precisa escolher sair. E eu mesmo ouvia muito, né? Minha família procurou me ajudar de várias maneiras, me levou em tudo que ele tinha alcance deles. E ela procuraram para mim psicólogos, psiquiatras e tudo, e diziam, né, que era culpa do sistema, que eu era uma vítima, que eu tinha esse problema, e eu ficava, né, justificado, continuava usando drogas. Mas o meu problema principal era o álcool, e aprendi a usar droga dentro do hospital psiquiátrico. Naquele tempo não havia ainda nenhuma política pública, não conhecia PNL. PNL já existia. E foi dentro do hospital aqui na Serra que eu fumei maconha pela primeira vez. E também a gente fazia lá, eles chamam de vaquinha, né? Dava dinheiro para o enfermeiro e ele buscava cachaça para a gente lá fora. O próprio enfermeiro que nos dava remédios psiquiátricos, né, trazia para a gente cachaça. Veja aí, responsabilidade. Poderíamos entrar em coma e morrer. Mas eles não tinham o mínimo interesse pela vida. Mas quando eu cheguei em Peniel, eu conheci algo que me tocou, que foi o amor com que eu fui recebido pelos obreiros, pastor Reuel, né, acolhido no Lar da Paz. E por isso eu digo que só o amor recupera. E vocês veem o meu físico, né? E chegando lá na Bahia, você vê cada
Eu ia falar assim, cada negão, mas pode achar que seja uma discriminação, né? Mas aquelas pessoas de todo tamanho, mas nesses 37 anos eu nunca tive que dar um grito ou separar uma briga séria, porque aquela palavra de manhã hoje, né, que nós ouvimos, o Espírito Santo está sobre mim, né? Está sobre aquele que se coloca nas mãos dele. E lá no Lar da Paz, sentado ali na grama, um dia Deus me chamou para o ministério. E eu disse: Senhor, eu quero dedicar essa vida que o Senhor está me dando para ajudar outras pessoas. Porque os médicos diziam que eu tinha uns 4 meses de vida só. Eu tinha princípio de cirrose, né? E era considerado um alcoolista crônico, delírio, tremens e tudo. E no ano de 78 eu fui internado, acho que todos os meses do ano. Era 15 dias em casa, 15 no hospital. Mas cheguei em Peniel, conheci esse Jesus, e Jesus, né? E que é amor, ele, como a Bíblia diz em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu conheci esse Jesus maravilhoso. E quem tinha 4 meses de vida, né, já se passaram 37. Meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um rapaz. Tinha um casal, eles cresceram e viveram dentro da casa de recuperação. Todos eles estão no altar do Senhor. São a minha filha mais nova, né? Mas a ex-filha mais nova, não vou explicar por quê. Ela está em São Paulo, na igreja Bola de Neve, levita, e o mais velho trabalha junto comigo. Ele é coordenador da recuperação e quando eu saio ele toma conta da casa, administra todo o trabalho. Porque hoje cresceu muito, né? Então a gente precisa de obreiros. E gostaria que os irmãos orassem para que Deus enviasse obreiros para Dias Dávila. Porque Deus usa quem se coloca em suas mãos. Deus usa homens e mulheres disponíveis. E se nós não nos dispusermos nas mãos do Senhor, Ele não pode nos usar. E eles cresceram ali. E há 7 anos atrás, nós recebemos lá uma jovem que veio da rua. E ela tem transtorno mental. E ela foi abrigada, mas não queria ficar conosco, porque nós separamos os homens das mulheres. E tem instituições na Bahia que são mistas e eles deixam à vontade, na promiscuidade, né? E nós não. E ela preferiu ir para uma outra entidade, e quando ela foi, ela deixou lá a filha dela. Então eu adotei, e hoje ela está conosco. Foram 2 anos, né, de luta para fazer a adoção legal, e hoje, legalmente, ela é minha filha, tem 7 anos, inteligente, né, crente, né, menino de oração, só não veio e estava cansadinha. Mas, como eu estava dizendo, todas as vezes que nós alcançamos uma alma para Jesus, nós estamos recuperando alguém. Porque o pecado, ele é uma doença que se manifesta no corpo. É o que a ciência chama de somatização. E o Estado, né? Quando eu falo Estado, estou falando do governo. Eles têm uma política pública chamada redução de danos, é que eles usam, porque o Estado é laico. E nós usamos uma política de eliminação do dano, né? Cortamos o mal pela raiz, porque nós combatemos a causa, que é o pecado, que é a ausência de Deus na vida das pessoas. E quando Jesus Cristo entra, ele sara, e ele, sarando o nosso interior, ele vai mudando o exterior. Muitos jovens chegam na casa com um saquinho de remédios, cheio de enfermidades, mas depois que aceita Jesus, tudo desaparece. E eu acho que eu sou um privilegiado. Por quê?
Porque o pastor de uma igreja, às vezes ele vê o membro uma vez por semana, quando ele vai todo domingo, né? Tem uns que nem todo domingo vão à igreja. Mas eu tenho a oportunidade de ver os jovens ali no centro de recuperação todos os dias. Nós temos uma igreja também, né, no mesmo lote. Vejo os membros terça, quinta, sábado, domingo. Mas os jovens a gente vê ali todos os dias, que eu moro dentro da casa de recuperação. E a gente pode ver a mudança acontecendo na vida deles, acompanhar de perto. Mudando a maneira de falar, de pensar, de agir, o Espírito de Deus trabalhando na vida deles. E uma coisa que me impressiona muito quando eu leio o Evangelho são 3 palavras que sempre são ditas a respeito de Jesus. A primeira delas é viu, a segunda ouviu e a terceira sabendo. E, por exemplo, uma delas, né, lá havia uma festa em Jerusalém, capítulo 5, e a Bíblia diz que Jesus subiu para Jerusalém, mas ele não foi para a festa. Hoje, se você quer ver uma igreja cheia, faça uma festa. Quer ver uma igreja vazia, né? Anuncie uma reunião de oração, uma vigília, né? Estudo bíblico. Mas Jesus, ele foi lá justamente por causa daquele homem. E diz a Bíblia que Jesus, vendo aquele homem e sabendo que ele estava assim há 35 anos, Jesus faz uma pergunta para ele que aparentemente é uma pergunta até sem sentido, né? Você quer ser curado? Imagina um jovem paralítico há 38 anos ali, crendo que aquela água movida poderia curá-lo. E Jesus pergunta para ele. E ele diz para Jesus: eu não tenho ninguém que me coloque na água. E Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. E eu acho que aquele leito até nem era a cama dele, ele era posto ali no leito, um leito que deveria até ficar ali, ou ser levado e trazido para ali, né? Mas eu creio que Jesus estava mandando ele levar para que ele não esquecesse de onde é que ele veio. Porque mais tarde Jesus o encontra no templo e diz: olha, vejas que você já está curado. E não peques mais para que mal nenhum te suceda. Então nós sabemos que o pecado era o problema da paralisia dele. O pecado me paralisou mais ou menos uns 10 anos. Me tirou de um curso de eletrônica da Universidade Católica, do emprego na CEMIG, e me jogou praticamente na sarjeta. Durante 10 anos ele me paralisou. Mas quando Jesus me viu, sabendo que eu estava assim, né, ele abriu uma porta para mim em Peniel. Jesus viu aquele jovem e o curou. Jesus também ouve, né? E você pode procurar no Novo Testamento vários textos que você vê falar: Jesus viu, como aquele da viúva de Naim, enterrando seu único filho, né, sua única esperança. Ele mandou para o enterro e chamou a vida daquele jovem de volta. E também ele ouvia, como Bartimeu. Bartimeu tinha a sua última chance. Jesus passava por ali pela última vez. Estava indo para Jerusalém, onde seria morto, crucificado. E Bartimeu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou chamá-lo e o curou. Jesus viu também as multidões que estavam como que ovelhas que não têm pastor. No texto grego diz que elas estavam como quem cambaleia indo para a morte, mortalmente feridas no grego. E ele se compadeceu dela e curou seus enfermos. E ele ouvia, e ele também sabia, como ele sabia também daquela multidão que estava faminta. A hora já estava tarde,
E ele então disse para os discípulos: o que havemos de fazer? E diz a Bíblia que ele sabia o que queria fazer. André, que era um sujeito muito observador, disse para ele: tem um rapaz aí com 2 peixes e 5 pães. E ele diz: trazei-me. Mas antes ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. A preocupação dos discípulos, eu acho que não era com a fome nem com aquelas pessoas. Eles queriam ficar livres do problema. Muitas vezes nós queremos, né, ficar livres dos problemas. E muitas vezes chega numa casa de recuperação, chega na igreja, alguém que precisa muito da nossa atenção, precisa muito de cuidado, precisa muito, né, da nossa paciência, do nosso perdão, né? E pessoas que às vezes nos maltratam, né? Tem um provérbio que eu gosto muito que diz assim: quem com muitas pedras bola e uma dá-lhe na cabeça. E eu vou dizer para ser franco para os irmãos, se eu fosse dar atenção para tudo que já fizeram comigo e o que eu ouvi, eu não estaria mais no ministério e talvez nem cristão mais seria, não é? Mas eu fiz um pacto com Deus que eu dedicaria minha vida ao trabalho dele. E eu renovo esse pacto todo ano, 31 de dezembro. Agradeço a Deus pelo ano que passou e peço mais um ano o privilégio de trabalhar para Ele. Nós sempre passamos de um ano para o outro de joelho, né? Ali na vigília. A preocupação daqueles jovens, daqueles discípulos, era ficar livre do problema. Mas Jesus, ele usou ali uma matemática muito interessante. Ele nos ensina ali primeiro a subtrair, a diminuir a nossa hipocrisia, até acabar com ela, somar os nossos esforços, a dividir as nossas responsabilidades. E aí a multiplicação é com Ele. E Ele multiplicou aqueles pães e alimentou aquelas mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ainda sobraram 12 cestas. E passando em Jericó, ele sabia que Zaqueu estava ali. Então hoje nós precisamos, como Jesus, né, estar atento às necessidades das pessoas. E eu digo para você que você pode reabilitar, recuperar, salvar uma vida. Não precisa ser numa casa de recuperação, não. Pode ser no seu emprego, na sua rua, no seu bairro, na sua escola, né? Através do amor de Deus na sua vida. E por isso que eu escolhi esse texto. E não vai dar tempo a gente falar tudo. Eu gosto muito dessa igreja de Corinto. Abra sua Bíblia aí no capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6. Verso 9. Diz a palavra de Deus assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E se naquele tempo houvesse crack, cocaína, heroína, morfina, estaria aqui também escrito, né? Olha o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Quando Paulo começa essa carta, ele escreve assim: aos santos que estão na igreja de Corinto. E interessante, né, que eu sempre digo que Paulo, ele caiu do cavalo pela segunda vez em Coríntios. Porque se você ler sobre as viagens missionárias de Paulo, você vai ver quando ele chega em Atenas e ele faz um discurso maravilhoso,
filosófico, usando uma linguagem bem conhecida, né, dos sábios atenienses, um discurso maravilhoso. Mas no final eles dizem, depois, quando ele fala em ressurreição, eles falam, depois nós vamos ouvir esse tagarela. E deixam Paulo e saem. Paulo não consegue ganhar ninguém para Jesus. Com toda a sua sabedoria humana, todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade de pregar, né? Oratória, homilética, tudo a sua técnica, né? Toda a sua sabedoria, que ele era um homem muito culto, discípulo de Gamaliel, ele não conseguiu. Quando ele chega em Corinto, que é a próxima etapa da sua viagem, ele diz assim: decidi nada saber entre mim e vós, a não ser Cristo e este crucificado. E foi em temor e tremor, né? Não usando de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas só no poder de Deus que estive no meio de vós. E esta igreja era uma igreja que tinha problemas. Já tinha dois grandes homens lá, Paulo e Apolo. E eles ficavam divididos nesse Paulo e Apolo. Depois Paulo ainda envia um outro homem muito abençoado, chamado Timóteo. E Paulo, ele escreve a esta igreja para resolver problemas, porque toda igreja, toda casa de recuperação, né, onde há homens, tem problemas, tem as suas dificuldades. E Paulo escreve, e se você depois, você pode dar uma lida no capítulo 12 de Coríntios, Paulo fala aqui de dons, ele fala de serviço, ele fala de realizações. A partir do verso 4, ele diz assim: os dons são diversos, diversidade de serviço, verso 5, e verso 6, realizações. Verso 7, manifestações do Espírito. É dada, e ele fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. E tem até um certo lugar aqui que ele fala que a uns, verso 28, estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro lugar mestre, operadores de milagres, dons de cura, de curar, socorros, governos, né, que é administração, variedade de línguas. Mas ele diz que um só é o corpo e um só é o Espírito. E é este que age por meio de todos e através de todos. E realmente, eu não sei, mas me parece que talvez eles valorizavam muito esses dons. E é uma tendência, né, que até hoje nós temos, de valorizar os dons, as habilidades que Deus nos dá, né? E darmos muita ênfase a esses dons e habilidades, e também a sabedoria. Mas não é necessário conhecimento? Sim. E eu tenho aconselhado todo mundo que quer trabalhar com recuperação que estude, termine o curso superior, né? Se puder, faça pós-graduação em dependência química, faça pós-graduação em saúde mental. É que o governo tem exigido, é uma norma que daqui a uns tempos estará norteando todo o trabalho, né, de recuperação no Brasil, e a gente tem que se preparar para isso. Mas nós sabemos que Deus usa, eu digo sempre na nossa igreja, né, que Deus usa mais aquela turma da prateleira de baixo. Porque aqueles que estão na prateleira de cima, né, eles acham que são bons, né, e não precisam de Deus. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que aqueles homens que fizeram grandes coisas para Deus, a maioria deles eram homens simples, iletrados. Gideão é um exemplo, ele fala: eu sou menor da minha família, menor da minha tribo, né? Mas era Gideão que Deus queria usar. Com 300 homens, ele venceu mais ou menos 120 mil midianitas. Daria uma média de 400 homens para cada soldado de Gideão. Mas ele pôde vencê-los,
por causa do poder do eu sou, né? E aqui, depois de falar de sabedoria, de dons, tudo isso que Deus dá, Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda. Mas antes disso ele diz, verso 31, procurai com zelo os melhores dons, que eu acho que cabe dentro do que eu falei, né? Procurar, cada um de nós, nos preparar, né? Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para melhor servirmos ao Senhor. Quanto mais preparados nós formos, mais Ele vai nos usar. Mas ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Sobremodo, né? Um caminho muito mais excelente. Então, aqui a gente poderia dividir esse texto em 3 partes. A primeira delas vai do verso 1 até o verso de número 3. Fala da supremacia, da superioridade do amor em relação a dons, habilidade, conhecimento, né? E ele fala aí: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, como símbolo que retine, sem vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência de Deus e dos homens, né? Tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas e valorizamos muito o que ela está fazendo. E às vezes as pessoas fazem as coisas para serem reconhecidas, né? Receber um elogio, né? Conseguir status, conseguir alguma coisa. Mas Deus, Ele olha a motivação do coração. Por que nós estamos fazendo? Para Deus, o importante não é o que está fazendo, mas por que você está fazendo. Se é por amor, se é visando um fim proveitoso, se é para abençoar alguém, se é para glorificar o nome do Senhor. E por isso ele continua dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda, né, que faça o sacrifício da própria vida. Eu disse que eu estou há 37 anos numa casa de recuperação. E praticamente, né, eu só tenho, às vezes, o sábado. E um pedaço da noite, né, às vezes entre 8 ou 9 até as 10, na hora que minha filhinha dorme, né, de estar com ela. E pouco tempo, né? Mas não adiantaria esse sacrifício se não tivesse um propósito, se não tivesse feito, se não tivesse sendo feito, não é? Com o coração nas mãos do Senhor, disposto a realizar a obra dele, nada aproveitaria. E ele diz que podemos, inclusive, dar o nosso próprio corpo para ser queimado, como sacrifício, dar a própria vida. E se não tiver amor, nada disso nos aproveitará. Tem um texto em 1 João 3 que ele fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato. E quando eu disse no princípio que é difícil definir e falar sobre amor, porque palavras, elas não conseguem definir, demonstrar o amor. Mas o que define e demonstra amor são as atitudes, são os nossos atos, é o nosso desprendimento,
são as nossas renúncias, o nosso sacrifício. E eu estava pensando o seguinte, eu acho que uma boa medida para a gente saber o tamanho do nosso amor para com Deus é saber aquilo que nós estamos dispostos a sacrificar para poder fazer a obra dele. Só? Aí, então, ele passa a falar da segunda parte desse texto, que são as virtudes do amor. O amor é paciente. E às vezes, no processo de recuperação, gasta tempo. E às vezes, cuidar de um viciado não é fácil. Tem que ter paciência. Há poucos dias, eu tive um rapaz lá que ele queria só afrontar, só queria contestar. E queria se deixasse, ele administraria a casa, sabe? Mas a gente teve que ter paciência durante os 6 meses. E não deixar de fora todo o ego e trabalhar e pedir a Deus como é que eu alcanço o coração dele. Mas foi uma luta. O amor é paciente, é benigno, ele só faz o bem. O amor não se ufana, aqui no sentido de orgulhar-se, né? Não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Todo mundo sabe o que é conduzir inconvenientemente, né? Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se exalta, não perde o domínio próprio, não se ressente do mal. Então todos os males que nos sobrevêm não devem marcar e nos tornar o nosso coração, não é? Um coração magoado, porque a mágoa, ela perturba e contamina, diz a palavra em Hebreus. Não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Eu nem gosto de ver noticiário, televisão, porque ver tanta coisa ruim, né, acontecendo hoje. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias cessarão, havendo línguas passarão, havendo ciência passará. E depois ele diz, porque em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, Cristo, né? Então o que é em parte será aniquilado. E lá no verso 12 ele diz, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses 3. Porém, o maior deles é o amor. Primeira divisão do texto, superioridade do amor. O amor, ele é superior ao conhecimento, habilidade, dons, tudo. As virtudes. Depois os irmãos podem meditar em cada uma dessas virtudes aí. E depois a eternidade do amor. Tudo isso vai passar, o conhecimento, os dons, as profecias, nós passaremos, não é? Nosso ministério passa. A fé passará na eternidade com Cristo, né? Nós não precisaremos de fé, porque estaremos com Ele. A esperança também, porque nós não teremos mais esperança, porque já teremos conosco aquilo que nós esperamos, que é o Senhor Jesus. Mas permanecerá o amor, viveremos para sempre com Ele, amando e glorificando o seu nome eternamente. E então eu acho que chegamos no final do nosso muito pouco tempo para falar, mas eu gostaria de só dizer para vocês o seguinte, que só o amor, ele não só recupera, reabilita, restaura, ele traz de novo à vida uma pessoa que está morta espiritualmente. Estou me lembrando agora de um exemplo muito importante.
Paulo estava pregando, e Paulo, parece um pouquinho comigo, né? Gosta de exceder o tempo. E Paulo pregou quase a noite inteira. E tinha um jovem na janela, e dormiu e caiu. Aí Paulo, todo mundo morreu. Paulo continuou pregando. Aliás, Paulo desceu, deu um abraço nele, a vida voltou a ele. Às vezes, né, ele está lá morto, precisando só de um abraço. O irmão, né, às vezes sai, está lá no mundo, precisa só de um abraço. E a recuperação, ela precisa, né, desse amor, sentir amada. E se eu tivesse tempo, eu diria um pouquinho sobre o que nós fazemos lá para reatar os laços entre eles e as famílias, né? Proporcionando no domingo um almoço individual dele com a família, para que eles almocem junto, coisa que não faziam já há muito tempo. Só um exemplo, só mais uma coisa. Nós temos um jovem lá especial. Quando ele chegou, essa mão dele aqui tinha um caroço enorme, porque ele ficava com raiva, ele mordia a mão. E hoje, se você passa a mão assim, não tem mais, tem só uma parte escura. O caroço sumiu e não morde mais a mão, porque ele vivia atrás das grades, lá na instituição onde ele estava. E lá ele vive no nosso meio, e ele é muito carinhoso, ele chega, né? Ele toma remédio, às vezes ele baba um pouquinho, mas ele chega, abraça a gente, né? Ele vem, abraça, ele está começando a aprender a falar, ele chega dia, que é bom dia, né? Já fala Jesus, aleluia. No culto ele salta, ele pula, ele dança, né? Mas ele se sente amado. Então, todo aquele ódio que tinha nele, quando ele chegou, eu pedi, Senhor, como nós vamos tirar esse ódio do coração dele? E esse ódio, ele saiu quando ele se sentiu amado, sentiu-se valorizado, abraçado, né? E sentiu carinho. Então, eu acho que a gente precisa amar o pecador, não o pecado. E Cristo amava os pecadores, não o pecado deles. E encerrando agora, de fato, tem um texto que eu gosto muito, Mateus, acho que 22, fala de uma grande ceia, e tinha ali um jovem que estava com suas vestes sujas. E a gente sabe que eles iam para as bodas, tinham que vestir aquelas vestes nupciais. E o Senhor chegou, e o Senhor perguntou para ele, amigo, como é que você está assim até agora? E ele ficou mudo. Se fosse um de nós, iríamos chegar lá, né, íamos falar horrores para aquele jovem, né? Você não sabe como é que você deve vestir, né? Olha como é que você está, né? Mas Jesus chega, amigo, por que você ainda está assim, né? E Cristo tratava, eu digo sempre nos nossos obreiros, Cristo tratava o pecador com respeito, com amor. Ele chega para ele e diz, amigo, como você ainda continua assim? E diz a Bíblia que ele ficou amordaçado, lá no grego diz amordaçado. Então, meus amados irmãos, só o amor, ele salva, ele resgata, ele liberta, ele transforma. Só esse amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.